Pessoal, voltando aqui, 48º CV Connect Sport, dessa vez agora só com o nosso Thiago Saraiva, para falar de la Copa Libertadores de América. Muito bem. Primeiro, vamos lembrar que nós estamos no YouTube, @CV Connect 8883. Também estamos no Spotify, CV Connect Podcast Inteligente. Você pode nos seguir pelas duas plataformas. E logo mais teremos as outras plataformas também, Instagram, Facebook. Nós vamos aí ao Em longo, breve, em breve. ao Novidades. longo, Hoje aqui, Giovanni. ó, Só mais uma vez, você também já está aí com uns dias com a sua nossa camiseta já, aos pouquinhos, o canal saindo do papel e se tornando cada vez mais realidade, graças a você que está aí do outro lado, nos acompanhando e dando aquele apoio que nós só com tanto o prezamos. nosso grande uniforme, mandar um abraço aí para nossa Joyce, que fez o nosso uniforme. Quem mais que estava fazendo o uniforme também? Teve o O design. André também participou, né? O André também nos auxiliou bastante aí também. Tem gol. É o É do Grêmio? sexto gol do Grêmio. Teve um gol do Novo Hamburgo na intervalo e o Grêmio fez o sexto agora. Adivinha quem fez o gol? Luiz Soares agora. Luís Soares marca o sexto gol do Grêmio, 6-1 em cima do Novo Hamburgo. Grêmio que é um dos maiores brasileiros campeões da Libertadores. O Grêmio ganhou três, assim como o São Paulo e o Santos. E vamos falar da Copa Libertadores da América. Assim como o Flamengo na Recopa, o Atlético Mineiro vacilou, hein? Pegou o cara bobo da Venezuela e não jogou nada. E o Fortaleza pegou o Deportivo Maldonado do Uruguai, também não jogou nada, mas também não perdeu. Os dois jogos foram 0-0, né? Dá para reverter no Castelão semana que vem e também no Campeonato Mineiro, no Mineirão, né? No Mineirão semana que vem lá o Atlético Mineiro, lembrando que o Atlético jogou sem o Hulk. Sem o Hulk, vamos mostrar aqui a tabela. Daqui a pouco eu vou falar também dos direitos de transmissão da Libertadores, que muda um pouco, viu? Muda um pouco. Aqui pegamos o site do GE, que é mais fácil aqui a gente fazer um desenho aqui de uma projeção aqui. Carabobo da Venezuela e Atlético Mineiro, 0-0. Saraiva, jogo, campo ruim, sem o Hulk, sem estilo de jogo. O Atlético que já está classificado no Campeonato Mineiro, né? Inclusive, vou falar daqui a pouco do Campeonato Mineiro aqui. O Atlético já está classificado no Campeonato Mineiro, vai para o clássico contra o América amanhã, mas a ordem é ganhar do Carabobo quarta-feira que vem no Mineirão, porque jogou desfalcado do Hulk, evidentemente, mas tinha a condição de ganhar. E É o jogo um foi em Caracas. Em Caracas não tem essa questão de avião ter que parar em um lugar e depois ir para outro. Não. Ô Giovanni, mas como você falou, o Hulk, um desfalque, mas um desfalque de peso aí para a equipe atleticana. Teve a questão do campo, que não foi um campo dos mais adequados para se disputar uma boa partida de futebol. E o time da Venezuela mostrou que no futebol atual não tem cara bobo, Giovanni. Todo mundo joga nivelado e todo mundo tem chance de ganhar um jogo se apresentar taticamente equilibrado dentro de campo. Eu acho que o Atlético Mineiro ainda está no início de temporada, assim como todos os times, né? Assim como Foi todos um os tropeço times. normal, mas que eu acredito que há grande possibilidade aí de reversão na volta na nossa querida terra de Minas Gerais aí, né? Exatamente, no grandiosíssimo Mineirão, que vai ter o seu primeiro jogo do ano, né? Primeiro jogo do ano, porque a gente sabe que o Cruzeiro está brigado com o Mineirão, mas aquilo que eu já falei lá atrás, o Cruzeiro já está renegociando com o Mineirão de novo para jogar. E o Atlético também está jogando Independência, o Campeonato Mineiro, né? Então,
Vai ser o primeiro jogo, de fato, no Mineirão esse ano. Cara, Atlético Mineiro e Carabobo. Então, cara, o Atlético vai dar. Posso queimar a língua? Posso. É futebol, é futebol. Como diria Galvão Bueno. Futebol é futebol. Mas o nosso Atlético Mineiro vai fazer no mínimo 3-0 aí, passar de fase. Eu acredito numa boa apresentação no jogo de volta também do Atlético Mineiro. Não vou aí cravar um placar de 3 gols de diferença, mas acredito que a classificação da equipe brasileira aconteça, assim, de fato, aqui em Belo Horizonte. Giovanni, temos aí também que está aparecendo na sua tabela aí, É, o time colombiano, né, dos Milionários, veio de um empate lá em Quito, sim, mas também pode vir aí a surpreender também no jogo de volta, né? exatamente. Pode surpreender. Na verdade, é o seguinte: quem sair daqui pega o Atlético e o Carabobo na terceira fase. Porque vamos explicar para a galera é o seguinte: são três fases mata-mata. Esses times aqui, Atlético Mineiro, Milionários, Sport Cristal, Fortaleza, que não vou falar daqui a pouco, eles entram direto na segunda fase. Então, tem a segunda fase e tem a terceira fase, dois jogos cada uma das fases. E o Atlético Mineiro, para mim, tem condição de passar dos dois. Só que, vamos lembrar, o Milionários é um time tradicional do futebol colombiano. É um time tradicional do futebol colombiano do cartel de Medellín. Não, de Medellín não, de Cali. Então, é um time complicado. Já eliminou o São Paulo uma vez É o na Copa é Sul-Americana. rival do Independente de Medellín aí, né, Giovanni? Não, ele é rival do Santa Fé. Você falou aí dos cartéis. Não, eu falo por conta dos Independiente cartéis. Santa Fé. Não, aí tem o Independiente Medellín e tem o Atlético Nacional de Medellín, né? Esse, o Atlético Nacional, é mais Aí complicado, mas teríamos um problema aí, né? só lembrar que o Atlético Nacional de Medellín, já que a gente lembrou aqui, foi presidido por Pablo Escobar. Só isso. Só nada mais. Só isso. Você está falando aí a gente está falando aqui de guerrilha e tal, de FARC. Carabobo foi uma guerra na Venezuela. Carabobo é uma região da Venezuela, ali eu acho que é Mérida, não vou lembrar direito. E Carabobo foi uma guerra histórica na Venezuela, por isso o nome Carabobo, né? E agora o time Carabobo é o time que contratou um goleiro da segunda divisão da França, não sei como, porque a Venezuela a gente sabe a dificuldade que passa, né? Inclusive os times venezuelanos vêm aqui, os jogadores estocam os supermercados todos, né? Vamos lembrar que o Zuliá da Venezuela teve uma vez com o Atlético Mineiro aqui em Belo Horizonte e levou quase que o supermercado BH inteiro embora para casa, por conta de tudo que acontece na Venezuela. Tanto é que esse jogo lá na Venezuela não tinha quase ninguém no estádio. Porque é o seguinte, o que é para nós aqui, vamos supor, R$ 200 de ingresso, para eles é 9.000 pesos venezuelanos, 9, 10.000 pesos venezuelanos, por aí. Então é complicado, é complicado. Mas o Atlético Mineiro, para mim, tinha condição de chegar lá e pelo menos ganhar um jogo de 1-0, que seja. Então, mas, enfim, futebol é futebol, né? Agora vamos passar aqui Deve para. passar o Atlético e Milionários aí, né? Aí Atlético Milionários, aí tem um outro problema que é a altitude, né, de Bogotá, né? Porque o Atlético vai jogar na altitude com o Milionários. Então, tem outro imbróglio aí. Se o Flamengo teve problema na altitude de Quito, que é 2,5 de altura, Bogotá também é a mesma coisa, 2,5 por aí. Só lembrando o seguinte, que assim, para explicar para o pessoal, são três fases. Teve uma fase anterior sem brasileiros. Teve lá alguns times uruguaios, alguns times paraguaios, Brasileiros enfim, e argentinos não jogam essa primeira fase, né? brasileiros e argentinos só nessa segunda fase aqui e na terceira. Quem cair na segunda fase, não vai para a Sul-Americana. Volta para casa e vai disputar o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Agora, na terceira fase, quem perder a terceira fase
vai jogar a Copa Sul-Americana. Ou seja, vai encontrar com o São Paulo, com o Santos, com o Botafogo. E quem passar vai para a fase de grupos. Quem passar desses dois confrontos. Então, Atlético Mineiro e Milionários, ou Universidade de Quito, ou Carabobo, aqui sai um para a fase de grupos. E aqui sai um para a Sul-Americana também. Vamos passar aqui de fase. Vamos passar de fase. Vamos Um passar jogo de bom jogo. entre Nacional e Sport Cristal, né? Um confronto bom já nessa segunda fase, né? Dois times que já foram vice-campeões da Libertadores, mas que hoje estão no submundo do futebol, né? O Nacional do Paraguai é considerado o mais querido, né? Porque é como se fosse a Portuguesa de São Paulo, né? No Paraguai você tem o Olímpia, você tem o Cerro, que são os dois grandes, inclusive o Cerro Porteño está aqui embaixo. O Cerro Porteño pode ser adversário do Fortaleza na terceira rodada. O Cerro Porteño que é praticamente um Brasil dentro do Paraguai. Depois eu vou te falar. O Nacional do Paraguai é o terceiro time do Paraguai. Agora, hoje, talvez seja o quarto ou quinto, porque tem o Libertad, tem o Guarani do Paraguai. São times que subiram de patamar. Mas o Nacional do Paraguai, ele é considerado o mais querido, porque ele é o segundo time em torcida dos torcedores dos grandes do Paraguai. E Ô, ele passou Giovanni, da primeira fase e agora ganhou. Oi. esse placar de 2-0 em cima do Sport Cristal é um placar bom construído pela equipe do Paraguai, né? Você acha possível aí essa reversão pelo Sporting Cristal? Não, não acho. O esporte cristal e o futebol peruano já há muitos anos são dos piores futebols que tem na América do Sul. Dos Sua piores. opinião deve ser a Piores. mesma minha em relação à classificação do Porque, Nacional do Paraguai para enfrentar o Huracan na próxima rodada. Huracan, mas assim, deixa eu só voltar no esporte cristal. O único trunfo do esporte cristal talvez seja a altitude de Lima. Aí pode ser que dê 3, pode ser que ele ganhe 3-0 e tal, porque normalmente os times peruanos engrossam nessa altitude. Mas em termos de jogo jogado, o Sport Cristal já não joga nada há muito tempo. Muito tempo. E, enfim, eu acho que o Nacional do Paraguai tem tudo aí para passar de fase. E para brasileiro é melhor, porque se viajar de São Paulo para Assunção, é um clique. Porque o Nacional do Paraguai joga em Assunção, no Defensor del Chaco, que é o estádio tradicionalíssimo lá no Paraguai, né? Agora, para você viajar para Lima, tem um custo grande. E nesse jogo aqui, Boston Rivers é do Uruguai. Um time pequeno do Uruguai, aliás, como quase todos os times do Uruguai, né? Ali, tirando Penharol Nacional, tudo pequeno. E o Huracan, que é o grande furacão lá, que é um dos seis ou sete maiores times da Argentina, tudo indica que o Huracan vai passar nesse segundo jogo aqui. Lembrar que o Boston Rivers vem da primeira fase. Ele vem da primeira fase e eliminou um time lá. Fortaleza, jogou mal, jogou mal, jogou no Paramount Plus. Depois não vamos falar dos direitos da Libertadores, mas ele tem condição de reverter o jogo no Castelão. Porque, cara, é o seguinte, Sarai, você sabe quantos aeroportos internacionais tem o Brasil? Mais Internacionais ou nós menos. temos o. São poucos, viu? Aí vamos ter uma meia dúzia, né? No máximo. Exatamente. No Nordeste não tem nenhum. E o Fortaleza está lá no extremo norte, está lá em Fortaleza, para jogar no Uruguai. Imagina, você tem que pegar um avião de Fortaleza para Brasília, provavelmente, e de Brasília para Montevidéu. E lá ele Provavelmente. jogou, e lá ele não jogou em Montevidéu, ele jogou em Maldonado, no estádio lá de Maldonado. Então, assim, ainda tinha que pegar um busão lá, até lá. Então, deve ter andado 5.000 quilômetros, por aí. É um desgaste grande, né, para a equipe. É um desgaste A grande, mas em coisa deve compensação, reverter esse placar aí, Giovanni, no próximo jogo, e eu também acredito aí na classificação da equipe brasileira para a próxima fase.
também acho, é o time melhor. Mas vamos lembrar que o Deportivo Maldonado é um time de empresários. É o time que detém o passe do Caleri, em São Paulo. No São Paulo. Deteve até pouco tempo atrás, né? O São Paulo comprou o passe. É um time que ele é feito para negociar jogador. Hoje, o esquema, vamos dizer, não é bem a lei brasileira, né? Mas é o esquema de SAFs, né? Tem tomado conta aí já uma realidade no futebol europeu, né? E chegou no futebol sul-americano aí. E a gente já falou de uma equipe lá nos nossos primeiros blocos de hoje, que tem crescido cada vez mais, né? E essa tendência é isso mesmo, né? É tá a SAF, por a questão da gestão, tá figurando nos campeonatos aí para ganhar vitrine também, né? Exatamente, vai ganhar a vitória. O Deportivo E Maldonado é um exemplo dá disso. visibilidade, né? Exatamente, visibilidade. No Uruguai é cheio disso. Os times pequenos são praticamente todos SAF já. A questão é que o dinheiro não rola. O dinheiro tem que ser o peso uruguaio. Aí é foda. E aí o que que acontece? Eles têm que revelar jogador para vender. Revelar jogador para vender. Por isso que o Penharol e o Nacional do Uruguai pararam de ganhar. Pararam de incomodar, enfim, por conta disso. Porque o dinheiro hoje tomou conta do futebol sul-americano, não tem jeito. Fortaleza, por exemplo. Fortaleza Giovanni, deve ter uma folha muito maior que o Deportivo Maldonado. eu vou lançar um desafio para você. Duvido eu que você saiba de onde é a equipe de Curicó Unido. Eu vou te responder, do Chile. Esse Giovanni sabe mesmo, viu? Como é que você me lança um desafio se aqui está falando Monumental de Santiago? Curicó Unido Giovanni, e Cerro Cerro Porteño Porteño. é um grande time do futebol sul-americano, né? Como você colocou aí junto ao Olímpia do Paraguai, um dos melhores times paraguaios, né? E o Cerro, mais uma vez, figurando para disputar uma fase de grupos da Libertadores da América. O Cerro Porteño não é um grande time, é um time enjoado de jogar, mas há algum tempo também já capenga, né? Por conta do dinheiro. O Olímpia é mais forte hoje que o Cerro Porteño do que o Cerro. Deve passar para enfrentar a equipe brasileira do Fortaleza, né? Aí vai ser complicado, sabe por quê? Vou te falar o trem. Boa parte do time titular do Olímpia são de brasileiros. Não, do Olímpia não, do Cerro Porteño. O treinador fez história no futebol brasileiro. O treinador do Cerro Porteño chama-se Arce. Lembra dele? Sim, grande Lateral do lateral do Palmeiras, do Palmeiras. Grêmio, fala português, escorreito, né? Foi treinador da seleção do Paraguai e agora está no Cerro Porteño. Goleiro do Cerro Porteño, o Jean, aquele que teve um problema com a namorada dele nos Estados Unidos. Era do São Paulo. Sim, é, ex-goleiro de São Paulo. E agora o Cerro Porteño acabou de contratar o Eduardo Brock. Estava no Cruzeiro no passado. Tem Estava no boa Cruzeiro no parcela de passado. brasileiros lá, né? E tem um senhor chamado Marcelo Moreno. Ainda É, joga, Giovanni? ainda joga. Está lá no nosso glorioso Cerro Porteño. Está lá Grande o Marcelo nosso Moreno, né? boliviano brasileiro Marcelo Moreno. É o Então, assim, boliviano mais brasileiro da história também, né? Cerro Porteño tem uma equipe experiente. Equipe experiente. Ano passado tomou de 4 do Atlético aqui no Mineirão. Mas lá o jogo lá foi meio apertado, foi 2-1. Mas é o que você colocou anteriormente, Giovanni. Embora seja uma boa equipe, tem esses jogadores aí que são jogadores até teoricamente e bons, vamos assim dizer, não consegue, pela questão financeira, pela estrutura administrativa, se equiparar a uma equipe brasileira. E Exatamente. Chega quando a na gente tem esse fase confronto, principalmente quando o confronto acontece no Brasil, a gente vê essa disparidade. disparidade grande, inclusive, grande. É, bom, vamos lembrar aqui a forma que o Flamengo chegou na final de 2021. Passou pelo Defensa e Justiça 4-0 aqui no Rio, passou pelo Olímpia duas goleadas,
Ano passado, eliminou o Vélez Sarsfield 4-0 na Argentina, que é difícil. Então, assim, a Libertadores virou uma Copa do Brasil, vamos dizer assim. Claro que Realmente, a tem, gente pegar pelos últimos confrontos aí, né, as últimas decisões, aí nos, acho que 3, 4 últimos anos aí, domínio geral, né, brasileiro, né? o Brasil ganhou 5 dos últimos 6. A única É que não uma ganhou grande. foi a única que não ganhou foi 2018, que teve a final River Plate e Boca Juniors. Para mim, a maior final da história da Libertadores. Que o jogo foi lá em Santiago Bernabéu e foi um jogaço. Muito bem, vamos para seguir aqui para o último confronto. É o Nacional do Equador contra o Independiente Medellín. Olha o Independiente Medellín aí que você estava falando. Falamos dele e ele está aí provavelmente para classificar para a próxima fase, né? Empatou com o Nacional lá na Casa Blanca, na casa da LDU, e joga Atanásio Girardot, né? No segundo Deve jogo, matar o Independente de Medellín, né, Giovanni? exatamente, jogou em, como é que chama o lugar, gente? Lá no Atlético Nacional, é Medellín, é isso mesmo. E no o Magallanes, 3-0 no Always Red. Lembra do Always Red, Eu ia Saraiva? perguntar, Giovanni, aquele mesmo que ganhou do Corinthians É o Sempre Livre. conseguiu ganhar do Corinthians numa Libertadores aí para trás, né? Ganhou no ano Aliás, o passado. Corinthians ganhou de todos os outros adversários da chave, né? Só não ganhou do famoso Aos Red. A Always Red que joga na maior altitude da América do Sul, que é a altitude de Heralto, 4.000 metros de altura. Só que ele deve jogar em La Paz. Ele, aliás, ele vai jogar em La Paz do Hernando Siles, né? Tradicionalíssimo estádio também. Contra Magallanes, que faz a estreia na Libertadores. Magallanes, que é do Chile, interior do Equipe Chile. chilena contra uma equipe boliviana, então, Giovanni. Para nossa. Ainda bem que eu não vou ver esse jogo. Mas aí 3-0 para o Magalhães. Você É um acha que placar bom. passa essa equipe frente ao Aos Red? Depende de como o Magallanes vai sentir a altitude. A altitude de Você La acha que esse Paz confronto, embora do 3-0, ele ainda continua em aberto? é um placar bom, cara. Não vou dizer que ele continue aberto, mas ele é um ponto de interrogação. Porque, Colocaríamos aí o cara, Independente contra Magalhães na próxima fase, talvez? provavelmente. Eu acho que o Independiente Medellín é o grande favorito aqui nesse Nesse quadrado quarteto, aqui. né? É, nesse, nesse, nesse quociente Confronto, né? aqui, Nessa vamos série dizer. de confronto para disputando, lembrando que depois teremos o confronto aí, né? A gente colocou confronto por confronto aqui e depois se confrontarão pela vaga no grupo, né? Pela vaga no grupo, quem Quem perder vai passar, para a quem, Sul-Americana. quem ganhar vai para o grupo e quem perder vai para a Sul-Americana. Vai para a Sul-Americana. Por Na isso próxima ainda, fase, na terceira fase. exatamente. Por isso ainda não tem sorteio de fase de grupos. Quem perder Porque, neste momento está fora de ambas as competições. exatamente. Aí tem que brigar no campeonato nacional para poder voltar o ano que vem. Saraiva, é o seguinte, vamos falar aqui sobre os direitos de transmissão, porque a galera deve estar curiosa do porquê que o Atlético Mineiro jogou quarta-feira, 9h30 da noite, jogo da TV aberta. Por que que o Atlético Mineiro não passou na Globo? Vamos explicar. É o seguinte: a Globo tinha um contrato com a Conmebol até 2020 na pandemia. E aí na pandemia o custo aumentou, a Globo rompeu o contrato e a Conmebol aproveitou isso daí para fazer um novo contrato. Fez um contrato com o SBT, fez um contrato fez 3 contratos. Um com o SBT, um com a ESPN e um na época, na Conmebol TV e também com o Facebook. São 4 contratos. Agora, não tem mais Conmebol TV, o SBT perdeu o direito,
né? Terminou o contrato e perdeu o direito. Disputou a licitação e a Globo ganhou. O SBT perdeu o direito e Facebook também não entrou na parada mais. Agora, quem transmite a Libertadores aqui no Brasil, tirando o rádio, evidentemente, é ESPN, que segue com os direitos da TV fechada, então, ou seja, não tem jogo no Sport TV. A Paramount Plus, que está fazendo a sua estreia aqui no Brasil, o stream R$16,90 por mês, tá? R$16,90 por mês. E a TV Globo na TV aberta. Só que é o seguinte, o novo contrato prevê não divisão de praça. Lembra que a Globo fazia assim, um jogo do Corinthians para metade do país, o jogo do Flamengo para uma parte do país, aí um jogo do Atlético em Minas Gerais. Agora não tem mais. Não tem mais isso. Agora a Conmebol exigiu em contrato um jogo só para o país inteiro. Então, cara, Atlético Mineiro não tem uma torcida para justificar uma audiência no país inteiro, né? Então, o que que acontece? A Globo fez uma jogada. Ela tinha o direito desse jogo, só que ao invés dela passar na TV aberta, ela passou na internet, no Globoplay e no ge.com. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Então, falamos aqui da TV Vai aberta. ficar, ô Giovanni, só falando aquilo que a gente falou também no bloco anterior, a gente está colocando essas questões porque nossos espectadores e ouvintes, né, para poderem acompanhar o campeonato, né, a gente está fazendo essa divulgação aqui para que eles saibam onde os jogos serão transmitidos. Claro que isso cabe uma apreciação da emissora, colocar ou não na sua grade, né? E a gente está levantando a questão também, igual você colocou, a Globo vai fazer o estudo de audiência, né, para ver se é viável ou não colocar, transmitir cada um dos jogos, e aí parte mais uma tendência, né, colocar, não televisionar por questão de audiência, mas colocar nos seus canais É, acessórios, né, em segundo plano a competição, né? porque é o seguinte, a Conmebol entende, na regra dela, que os streamings, por não serem definidos em praça, não serem definidos regionalmente, eles serem qualquer pessoa no país pode comprar, então ela entende que é uma rede aberta. Por exemplo, a Paramount Plus, para a Conmebol, é uma rede aberta, assim como era o Facebook no ano passado. Aliás, muito obrigado de ter tirado a transmissão do Facebook, que era muito ruim, travava toda hora. Mas, enfim, então o que que acontece? Vamos explicar. É, a Globo só tem um jogo, só tem o direito a passar um jogo na TV aberta, independente do estado. Ou seja, nos 27 estados ela tem que passar um jogo. Então, o que que acontece? Você é torcedor do Fortaleza, você é torcedor do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, você só vai ter seu time na Globo aberta se enfrentar um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, um Fluminense. Simples assim. Porque, cara, não compensa. Não compensa fazer. E além disso, a gente sabe que a Globo vai ter a prioridade de jogos do Flamengo, do Corinthians e do Palmeiras. Então ela vai optar por esses jogos. Porque o dia que o Flamengo jogar fora de casa, o Corinthians está em casa. Então o Corinthians também tem uma torcida equivalente ao do Flamengo. Então ela vai passar o Corinthians. O dia que o Flamengo jogar no Maracanã, ela vai passar o Flamengo. Claro que depende dos horários e tal, mas ela tem o direito de colocar o horário. Então, esquece. A não ser que o seu time chegue numa reta final de competição sozinho, tipo o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, chega sozinho lá na frente, aí a Globo vai passar. Evidentemente, aliás, a Globo tem que passar em contrato está, ela tem que passar obrigatoriamente a final para o país inteiro, independente de quem chegar.
Por exemplo, se a final da Libertadores for Carabobo e Nacional do Paraguai, a Globo tem que transmitir. Isso é uma novidade boa, né, Giovanni? Porque a Porque, gente via as equipes brasileiras talvez eliminadas antes da final, e aí a gente não tinha oportunidade de estar acompanhando aí, em TV aberta, claro, ó, a final do campeonato. você quer um A exemplo gente quer claro saber disso? como é que o campeonato termina, né? Você quer saber um exemplo claro disso? A Globo deixou de transmitir a final de 18, River Plate e Boca. Passou no Sport TV. Teria tido E uma um mega ótimo jogo, audiência. né? Teria tido uma mega audiência. Então, assim, a parte da Rede Globo está explicada. Agora a parte da ESPN e da Paramount Plus. A ESPN e a Paramount Plus, elas vão dividir os jogos de transmissão. Como assim dividir? Por exemplo, aqui tem 8 jogos, certo? Aqui tem 8 jogos. 4 serão de transmissão exclusiva da ESPN, exclusiva entre aspas, né? Porque você tem o Globoplay também transmitindo o Atlético Mineiro. 4 são de transmissões da ESPN e 4 da Paramount Plus. E a ESPN tem o direito de escolha. Então a Paramount Plus ela transmite o que sobra, entende? O que sobra. E a ESPN, que não é boba nem nada, pegou o Atlético Mineiro para transmitir, porque a Globo não ia pôr TV aberta. Então ela ia ganhar audiência acima disso, principalmente em Minas Gerais. Então é isso. E vai ser assim nas outras fases também. Por exemplo, na próxima fase tem 32 jogos por rodada. A ESPN tem direito a transmitir 16. E a Paramount vai transmitir os outros 16. Então, tá explicado isso. Só que lembrando, a Paramount Plus não faz a final da Libertadores. Só faz a ESPN, porque a ESPN tem o direito de escolher. Giovanni, É muito isso. bem explicado e colocado por você mais uma vez, deixando claro aí para quem nos acompanha a questão É. de transmissão e onde você pode estar acompanhando os jogos da Libertadores da América E no tem, ano de e 2023. tem outra coisa interessante, é o seguinte, você pode pegar que a Paramount Plus pegou os jogos de quinta. Então ela vai pegar o horário que era do Facebook ano passado. Era o horário das 9 horas da noite, de quinta-feira. Então, assim, todo jogo, quinta-feira, 9 horas da noite, você pode saber que é Paramount Plus. E a ESPN, ela tem o direito de transmissão também da Sul-Americana. Então a ESPN vai pegar os jogos ali de quarta da Libertadores, terça-feira alguns jogos, e na terça ela vai pegar os jogos da Sul-Americana e na quinta também. Porque na terça-feira, como é o SBT que tem o direito da Sul-Americana, o SBT transmite jogos na terça, para não bater de frente com a Globo na quarta. Então, é isso. Giovanni, muito bem explicado, os confrontos analisados, os jogos já realizados e os possíveis resultados do segundo confronto dessa segunda fase eliminatória da pré-Libertadores. Lembrando que quem passa, quem perder está fora da Libertadores e da Sul-Americana, e quem Sim. ganhar esse confronto passa para a terceira fase, e aí sim, na terceira fase, quem vencer a terceira fase passa para a fase de grupos e quem perder passa a integrar os grupos da Copa Sul-Americana. Lembrando que a volta é semana que vem, os jogos de volta, e a outra fase já na outra semana. Né? Porque tem que dar tempo de ter o sorteio, e tem que dar tempo de começar a vender ingresso para no dia 5 de abril começar a Libertadores para valer na fase de grupos. E dia 4 a Sul-Americana. É isso. Meu caro Saraiva, muito obrigado aí. Segunda-feira estamos de volta para comentar aí as penúltima rodada dos estaduais. Só falar em estadual, falar aqui que o Grêmio ganhou de 6-1 do Novo Hamburgo. Tamo Só junto, isso, meu querido. 6-1. Até E mais. TV Connect, deixa o clique, deixa o like, segue a gente e sempre seu comentário nos ajudando. beleza, no YouTube, estamos no YouTube. Você escreve lá, comenta, compartilha, ativa o sininho.
Faz o que você quiser, né? Me manda um beijo, mulher, claro, né? É isso. E também estamos no Spotify, você faz a mesma coisa, comenta lá. Comentar não dá, mas assim, escuta lá a gente, bota uma notificação lá, aperta o sininho e é isso aí. Até mais, Saraiva, até a segunda Tamo junto. e em té.